bem-vindos a mais uma live do Carreira Orgânica. Vocês me escutam? Vou dar mais uns minutinhos aqui, o pessoal tá entrando. Acho que me escutam. Boa, Adri. Legal, as pessoas estão entrando. Boa. Legal. Bom, o tema da live de hoje é um tema muito especial para mim. É um tema que eu gosto bastante, que eu venho estudando, né, e indo atrás de informações dessa linha. Então eu estou muito feliz de poder trazer um pouco sobre esse tema, né, que é bem-estar e saúde mental. E é muito legal porque intuitivamente, né, eu comecei a falar sobre isso, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu entro nesse tema, mais eu vejo que tem pessoas muito engajadas nisso, que tem pesquisas muito sérias por trás disso, e isso me deixa muito feliz, porque... Primeiro porque eu tô aprendendo muito, tô me conectando com pessoas incríveis que estão, inclusive, me ensinando muito sobre. E eu tenho certeza que dessa forma a gente consegue juntos levar para o mercado de trabalho uma visão um pouco melhor do que realmente é bem-estar e saúde mental, né? E que não necessariamente a gente precisa estar naquela loucura para conseguir obter bons resultados. Então, eu até falei mais cedo hoje na live da Robert Half sobre bem-estar, né? E realmente bem-estar é muito mais do que você se sentir bem. É você ter atingir um estado onde você pensa melhor, onde você trabalha melhor, onde você tem mais criatividade. O Henrique fala muito sobre isso, né? E eu tô muito feliz de tê-lo aqui comigo hoje. Então eu vou conectar aqui para vocês poderem conhecer. O Henrique é uma pessoa que é especialista em felicidade. Então estamos com a pessoa certa. Claro que esse momento é muito sensível, então a gente quer falar de coisa boa justamente pra gente conseguir superar, né, e levar da melhor forma possível esse momento que a gente tá vivendo. Então eu vou chamar o Henrique aqui. Henrique, aí, deu certo. Pronto, olá, tudo bem? Tudo, me escuta? Escuto bem, desculpa, eu estava tendo algumas dificuldades técnicas aqui. Não, a minha internet caiu também, a sua conexão, então não tem problema nenhum. Mas vamos lá, na verdade eu já comecei um pouquinho, né, falei sobre o tema, falei que eu estou muito feliz, estou divulgando esse conteúdo e também aprendendo, então isso é muito legal. E também falei um pouquinho, né, que você é especialista em felicidade, né? Isso existe, viu? Então, aqui no Brasil, isso é muito novo. E o que eu trouxe também, né, até para quem entrou agora, é que eu acho que o mais legal disso tudo é a gente pensar que felicidade e bem-estar, essas coisas podem andar e caminhar juntas com uma carreira. Né? Só basta a gente ter conhecimento disso. Então, eu queria muito que você se apresentasse, falasse quem é você, para a gente conseguir explorar um pouquinho. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês aqui, né, nesse canal. Meu nome é Henrique Bueno, eu sou, como você disse, né, eu sou especialista em felicidade. Não tive essa função sempre, mas mais importante que isso, eu tenho 42 anos, sou pai de 3 lindos meninos, todos pequenininhos, então eu tenho o Joaquim de 1 ano e pouquinho, o Antônio de 2 anos e pouquinho e o João de 4. Então vocês imaginam a correria que está a minha casa agora. Nossa, todo mundo uma em casa, gangue, né? com essa ganguezinha pequenininha. E eu tenho, depois de muitos anos na carreira executiva, eu me formei em Direito, advogado, depois de vários anos atuando como advogado em multinacionais em São Paulo, eu passei por uma transição, eu gosto de dizer que é uma transição de carreira e de vida, e dessa transição eu descobri essa tal ciência da felicidade, a psicologia positiva, fui estudar fora do Brasil, voltei, hoje faço mestrado e me dedico exclusivamente ao estudo e eu dou aula, eu faço muito projeto em company, trabalhando exatamente com a felicidade como ciência, como estudo acadêmico mesmo.
Muito legal. E, Henrique, eu queria trazer um ponto aqui, até para a gente começar, né, falando disso. Eu li uma matéria um tempo atrás, já faz um tempinho, que falava que o Brasil, ele é o país mais ansioso entre os países aqui da América Latina. Isso num cenário comum, né, normal. Então, o brasileiro ele já tem essa questão de ansiedade, inclusive no mundo corporativo, essas crises de burnout, né, que a gente escuta falar, nunca foram tão citadas como nesses últimos tempos. Isso tudo, né, pré-coronavírus, pré-quarentena, num cenário de dia a dia onde as pessoas estavam livres, né, para poder fazer as suas escolhas. Como que fica, né, as pessoas num período onde a gente tem que ficar dentro de casa e a ansiedade aumenta, né? Qual que é a tua visão em relação a isso? Então, veja, todos nós crescemos seguindo um modelo pós-revolução industrial, baseado em conquistas, realizações, entrega, produzir o tempo todo, estar ocupado o tempo todo. Então, eu passei por uma transição de carreira que durou algum certo tempo, e no início... legal você contar também dessa sua transição depois. Tá bom. Eu quero falar que eu adoro esses coraçõezinhos que sobem aqui. Eu não sei como é que as pessoas fazem isso, mas eu adoro. Você sente um conforto. Isso chegar aí e falar, putz, legal. Tá, isso motiva. Obrigado, gente. Mas veja só, quando eu passei por essa transição de carreira, durante algum tempo, enquanto eu estava me conectando ainda com essa nova atividade, eu tinha mais tempo sem estar ocupado. Eu tinha mais tempo de até repouso e descanso. Eu podia descansar, eu podia repousar, e era muito difícil para mim, porque a gente cresceu aprendendo que eu tenho que estar ocupado o tempo inteiro, como se minha agenda fosse um álbum de figurinha que eu preciso estar o tempo inteiro completando. E esse modelo tem a ver com uma ideia que nós carregamos, que todo mundo sabe que não funciona, mas a gente carrega, de que a felicidade está depois de alguma realização. Então, quando eu virar vice-presidente, quando eu virar diretor, quando eu tiver um carro novo, quando eu tiver uma casa, talvez não uma casa, mas uma casa de praia, aí sim eu posso sossegar e ser feliz. Eu lembro, no meu tempo como executivo em São Paulo, uma coisa que eu falava muito, e todos falavam lá, agora que eu sou jovem, eu vou ralar bastante, trabalhar tudo que eu puder, que aí um dia eu vou ter dinheiro, vou comprar um sítio, e aí eu vou ser feliz. Então a gente carrega essa crença de que felicidade está depois de alguma realização. E o pior é que a gente passa a vida inteira realizando, não encontra essa tal felicidade e não para essa corrida maluca. Então essa ansiedade ela vem um pouco disso, com uma tendência de piorar. Agora, não necessariamente pelo modelo que a gente está vivendo, mas pela situação de incerteza, né? Como se a gente estivesse pisando em solo firme e de repente o solo está balançando e o nosso organismo está tentando se adaptar a tudo isso, todas as informações que chegam para a gente. Até porque incerteza é uma coisa que já gera um sentimento negativo na gente, né? O ser humano, ele quer coisas previsíveis, né? Trafegar nessa imprevisibilidade é assustador, né? Isso. Por mais que nós não tenhamos efetivamente controle de muita coisa, o cérebro gosta de acreditar que ele tem. Então, quando você está num ambiente onde o controle não é seu, vem aquela ansiedade, aquele medo maior. Exatamente. E como é que, até para a gente entender um pouco, né? Como é que você fez essa transição de carreira, Henrique? E como foi essa descoberta para você, né? Porque eu acho que muita gente também vive um pouco disso e não necessariamente vê saídas, né? E aí vou acrescentar com uma outra coisa que eu também tive de questionamento quando eu falei com alguns candidatos, né? Então, por exemplo, tem gente que não está conseguindo uma recolocação no mercado de trabalho e estava tentando empreender ou estava tentando fazer uma transição de carreira. E aí, nesse momento, as pessoas falam, mas agora não faz sentido, né? Eu pensar numa transição de carreira, transição que eu digo, né, gente, nesse caso, mudar totalmente a sua atuação, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho e talvez até a gente trazer um pouco de informação para quem tem essa dúvida num momento como esse, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que encontrar essa tal felicidade que todos nós buscamos não tem necessariamente a ver com troca, né? A gente sempre acredita nisso, né? A gente gostaria de ter um remedinho que a gente coloca embaixo da língua e pronto, agora eu sou feliz. Então, quando eu estiver vendendo Havaiana na praia, aí sim eu vou ser feliz. A gente acredita nesses modelos, mas ele efetivamente não é tão real assim. É claro que em algumas situações você pode realmente estar no lugar errado, mas não necessariamente o ambiente que você pretende mudar vai trazer a felicidade que você busca. Então, esse é o primeiro ponto. A transição, a mudança
não é algo, não é um pré-requisito para você encontrar felicidade. No meu caso, eu tinha passado quase 10 anos no mundo corporativo, muito bem sucedido, crescendo, e me dei muito bem, gostava inclusive bastante do que eu... Mas em algum momento aquilo parou de fazer sentido. Parou completamente de fazer sentido. Então, minha vida era trabalho, casa, trabalho. Casa, eu chegava para abrir o computador de novo e continuar vendo mensagem. Férias, eu aproveitava os momentos que minha esposa ia tomar banho para responder e-mail, para ela não ver. Eu trabalhava o tempo todo, eu vivia ansioso, eu acordava às vezes no meio da noite preocupado com alguma coisa que eu tinha feito ou tinha deixado de fazer. E no final das contas eu estava correndo atrás do salário, do bônus, das férias. Parou de fazer sentido para mim. E aí, uma coisa que eu gosto muito de mencionar é que todos nós adoraríamos, desde pequenininho, saber quem a gente quer ser. Ah, eu quero ser, essa é a minha vocação. E algumas pessoas, eu não sei, existem alguns sujeitos nesse mundo que sabem. Eu tinha amigos na escola que sabiam o que queriam ser. Minha esposa, por exemplo, ela sempre soube, desde muito cedo ela sabia o que ela queria ser, né, entre aspas. Mas está tudo bem se você não souber. Esse é o primeiro ponto. Então, na maioria dos casos, não existe essa fórmula mágica, eu quero ser, e quando eu for tal ou tal cargo, aí sim. Está tudo bem você ter dúvida. Né? Esse sentido no que a gente faz é muito mais construído no dia a dia do que objeto de acertar no alvo. Agora encontrei. Né? Então, isso é construído. Para você construir isso bem, eu gosto de contar uma história que para mim faz todo sentido, que tem a ver com o meu caminho e a minha busca pelo autoconhecimento. Quando as pessoas me procuram para falar sobre autoconhecimento, sobre a transição, eles perguntam, Henrique, que livro você tem para eu ler? Quais vídeos? O que você pode me ensinar? O que eu posso aprender? Que conteúdo novo, que informação nova você pode me dar para eu descobrir? Né? E eu tenho uma história que eu gosto de contar, e eu nem sei se ela é verdadeira ou não, mas eu gosto. Eu vou contar porque a moral da história no final é bacana. Mas dizem que o Michelangelo, todas as obras que ele fez, mas ele fez a escultura de Davi, que fica lá em Florença, uma escultura até hoje estudada. E dizem que ele foi procurado por um grande apreciador da obra dele. Esse apreciador chegou para ele um dia, olhou para ele, apaixonado por ter encontrado esse seu ídolo. E ele falou, Michelangelo, me conta, como é que você colocou tudo isso numa estátua? Como é que você colocou tanta beleza, tanto mistério, tanta sexualidade, tanta coisa nessa estátua? Como é que você conseguiu colocar tudo isso na estátua? E Michelangelo olhou para ele como se ele não fizesse a menor ideia do que ele estivesse falando. Ele falou, colocar? Eu não coloquei nada na estátua. Tudo que eu fiz foi achar uma pedra grande. E bem devagar, eu fui tirando o excesso. Então, eu gosto dessa história porque minha visão sobre autoconhecimento é muito menos sair correndo atrás de mais informação e muito mais ouvir a informação que é sua, que é real, que ressoa com você, e remover o excesso. Quais são as vozes, as cobranças, as expectativas, as crenças que a gente vem carregando que estão levando a gente para o lado errado? O que eu tenho que tirar para, de fato, encontrar alguma coisa que é mais conectada? Pode não ser perfeita, mas que faz mais sentido, que é mais conectada comigo e que você consegue, com mais leveza, caminhar nessa jornada. Então, foi isso que eu fiz. Eu passei por um processo longo de descoberta. A psicologia positiva apareceu ainda num momento de incerteza. Eu fui fazer o curso e durante metade do curso eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Parecia que não fazia sentido. Até eu começar a ter alguns insights, algumas percepções ao longo do curso. E aí me apaixonei e não troco mais. E, pelo menos por enquanto, quem sabe, mas me apaixonei e mergulhei cada vez mais. E esse mergulho, cada vez maior, cada vez mais intenso, vai construindo cada vez mais amor e forma um ciclo contínuo de crescimento e de ascendência. Muito legal, muito legal. E aí, Henrique, eu vou fazer uma provocação, né, pensando no lado corporativo. E é muito legal ouvir isso. Eu acho que quem gosta, né, desses temas de autoconhecimento e quem vai atrás disso realmente encontra a beleza nas pequenas coisas, né? Hoje a gente fala de curtir o aprendizado que a gente está vivendo nesse momento. Então, o que a gente está aprendendo agora? O que a gente pode ver que está dando certo, dando errado? Como é que a gente tira proveito de uma situação como a que a gente vive agora, né? Mas a grande verdade é que os profissionais, os executivos, e aí quando eu falo executivo, não necessariamente alguém que está num cargo super sênior, mas pessoas que estão no mundo corporativo como um todo, primeiro, eles não têm tempo e eles não são estimulados a pensar dessa forma.
Porque é o que você falou, quanto mais ocupado você é, mais sucesso você tem, né? O no pain, no gain, né? Essa frase tem Uhum, um impacto, uhum, né? Então, assim, eles não são treinados para isso e muitos acham que isso é uma balela, né? Não, gente, isso aí não é para mim, né? Esse papo de bem-estar e felicidade. Só que uhum, agora as pessoas estão em casa com as atividades diminuídas, né? Porque não dá para você ir no clube, não dá para você jogar futebol, não dá para você ir para tua academia, não dá para fazer, mas as coisas você tem que ficar na tua casa. Então, o ser humano está tendo que conviver com ele mesmo, né? uhum, Como que uma pessoa, né, que não tem toda essa clareza de autoconhecimento e da importância de bem-estar, estando na casa dela agora, com as atividades limitadas, o que uma pessoa dessa pode fazer, né? Pensa que é uma pessoa que não acredita tanto nisso, ou que não está tão engajada nisso, o que ela pode fazer para ela tentar se acalmar dentro desse período? uhum. Isso é muito interessante, porque e é uma das grandes diferenças da psicologia positiva para a autoajuda, né? Ah, eu ia fazer essa pergunta. Mas eu respondo depois, explico melhor. Mas basicamente, não tem fórmula mágica. Então, não existe agora uma varinha, uma varinha de condão, um abracadabra, e você vai sair daqui depois de um webinário, pronto. Né? Agora vai ser uma maravilha esse momento. Isso não existe. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encarar a realidade de frente. A gente vive um momento de incerteza, de informações que não fazem muito sentido, que não se conectam, de medo, de insegurança, de preocupação. Ótimo, isso está aqui. Então, a primeira coisa a se fazer é aceitar essa verdade. Eu gosto de usar uma forma de contar isso como alguns professores do Rubin Institute, que é segura essa verdade. Essa verdade é real. Eu estou com medo, eu estou em casa, eu estou com pouco espaço, eu não posso fazer o lazer que eu tenho, muita coisa mudou, estou tendo que cuidar dos meus filhos, limpar a casa, muita coisa acontecendo. Segura isso. Tô sentindo. Segura isso. Isso é verdade. Faz total sentido. Só que não é isolado, não é apenas isso. Não é ou eu mudo completamente, tenho um ambiente completamente seguro, ou eu nunca vou conseguir estar bem. Segura isso e segura o resto, todo o resto. O que tem de bom? O que está acontecendo nesse momento que é positivo? Quais são as oportunidades que você está tendo? O que eu posso fazer que eu não fazia antes? Né? Tenho falado com muita gente hoje que está falando, tá dificílimo, eu tenho 3 meninos em casa, eu estou fazendo escala com a minha esposa de horários de trabalho, mais do que a gente tem que fazer. É super complexo. Mas, fazia quanto tempo que eu não tinha que ficar 3 horas? Só eu e os meus filhos. E o que eu posso fazer disso? Como é que eu faço uma escolha nesse momento? De novo, não tem a ver com construir algo perfeito e fácil. Mas eu posso todo dia, já que eu vou ficar mesmo com eles 3 horas à tarde, como é que eu posso fazer uma escolha, talvez, de desligar o celular e nem levar ele comigo? Agora eu vou brincar com eles, vou sentar no chão e vou dar risada com eles. Como é que eu posso escolher fazer, já que eu não posso ir correr no clube, eu posso dançar com a minha esposa. Eu posso fazer alguma coisa todos os dias. Então, segura a dificuldade, olha para as possibilidades, abraça as duas coisas e faça escolhas. Né? Não existe fórmula mágica, mas você pode escolher todo dia fazer uma coisa diferente, que seja positiva, que seja produtiva, que seja construtiva para esse momento. Por exemplo, eu tenho um hashtag que eu uso no Instagram já desde o começo da crise, que é o hashtag melhor do dia. Todo dia eu procuro e escolho a melhor foto que representa o que eu tive de melhor no dia. Apesar de todas as dificuldades, o pior que possa ser o meu dia, sempre tem um melhor momento. Qualquer dia que a gente dá nas nossas vidas, por pior que ele seja, tem um melhor momento. Todo dia eu tiro uma foto e eu posto, melhor do dia. Né? Para eu encontrar essa foto, eu faço escolhas. A minha esposa, por exemplo, a gente conversando, ela decidiu que todo dia ela vai ligar para um amigo que ela não fala há um tempão. E é curioso, logo no primeiro dia, ela fez uma ligação para uma pessoa que ela fala todos os dias. Só que todos os dias ela fala para cobrar alguma coisa, para pedir alguma coisa, para tirar uma dúvida. Dessa vez ela ligou para perguntar, como é que você está? Deixa eu te ouvir. Me conta como é que está o seu dia. Então, como é que você está se sentindo? Né? Pequenas escolhas, pequenos comportamentos, que não vão resolver tudo, mas vai fazer com que você viva as duas verdades que existem. Eu estou vivendo um momento de incerteza e dificuldade e de uma oportunidade imensa de construir, de aprender um monte de coisa. Eu nunca tinha feito live e no Instagram, muito menos entrando na live de alguém que já começou. Aprendi a fazer isso hoje.
Eu estou contente por ter aprendido isso. O que eu posso aprender? O que eu posso fazer de novo, né? Do ponto de vista de conexões com as pessoas mais... Todo mundo, a maioria das pessoas faz uma resolução de ano novo todo ano. Ano que vem eu vou passar mais tempo com a família. Bem-vindo ao mundo, ao coronavírus que trouxe essa chance de passar mais tempo com a sua família e tirar o melhor possível disso. Não vai ser perfeito e lindo sempre, mas você pode realizar a sua resolução de ano novo nesse período. Exato. Não, muito legal, Henrique. E quando a gente fala de bem-estar, saúde mental, pelo menos para mim, ele vem de um equilíbrio, né, do todo. E aí o que eu quero dizer com o todo, né? Coisas que para mim são importantes, e eu queria ouvir a tua opinião. Que é, até um pouco do que a gente falou mais cedo, né? Você dormir bem, você comer bem. Para mim, por exemplo, eu gosto muito de fazer exercícios, então eu montei na minha sacada ali uma mini academia que tem uma corda, um tapete de yoga e um elástico, né? E para mim, principalmente no período de um pouco mais de ansiedade, eu acho que é normal, é humano que todo mundo sinta isso, aquilo me ajuda, né? Meditar me ajuda. Manter a rotina, né? E se atentar ao que você está comendo, se atentar às suas horas de sono. Isso pode ajudar as pessoas a manterem um equilíbrio melhor no dia a dia? Pode, mas deixa eu só mandar um abraço para o Luciano Pazotti, lá de Espírito Santo de Pinhal, que acabou de mandar uma mensagem aqui. É um grande amigo que eu não vejo há um tempão. Bom te ver por aqui, Luciano. Mas então, veja só. Deixa eu apresentar para você, então, para vocês aqui. Só uma observação. Esse tempão, ele escreveu que são 20 anos, tá? Ó. 20 anos tempão. E não te vejo. Veja a oportunidade aqui, da gente estar se vendo nesse... Inclusive, Luciano, eu vou fazer um print aqui e vou colocar com o melhor do dia de hoje, tá? Que isso foi muito legal. Mas veja só, na verdade eu vou pedir para você tirar o print, que eu tenho medo de apertar o botão aqui e perder alguma coisa. Então tira o print e me manda por WhatsApp, que depois eu posso. Mas veja só, existe um estudo interessante na psicologia positiva que a gente chama de paradoxo da felicidade. Que é o seguinte, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz e ponto. E a pior coisa que pode acontecer na sua vida para você viver mais felicidade é você ficar querendo tanto assim ser feliz. Quanto mais você busca, mais quer, mais tem uma visão rígida, fechada do que seria essa tal felicidade, menos você experimenta isso. E quando ela vem, você está morrendo de medo de perder, rapidinho, deixa de sentir. O que a gente entende hoje pela ciência é que construir uma vida mais feliz, primeiro, envolve pequenas conquistas, pequenos hábitos, pequenas mudanças. Nada uma virada completa. Então não é quando eu virar vice-presidente, quando eu ficar rico, quando eu ganhar na Mega Sena. Isso não tem respaldo científico. Segundo, se não dá para ir diretamente para a felicidade, você pode chegar na felicidade em linhas indiretas. O meu professor Otto Ben-Shahar, ele gosta de dizer que é mais ou menos como olhar para o sol. O sol tem toda a luz, toda a energia, todo o calor está lá. Mas você começa a olhar para ele, você tem que desviar o olhar, você não consegue. Só que você pode apreciar todas as cores do arco-íris. Então, construir uma vida mais feliz tem a ver com aplicar energia, movimento, fazer escolhas intencionais nos componentes da felicidade. Tem alguns modelos que falam quais seriam esses componentes. Eu gosto do Spire, que é o modelo que a gente ensina no Robin Institute, que diz o seguinte: felicidade tem 5 dimensões, cada dimensão 2 princípios internos, tá? A primeira dimensão é a dimensão espiritual. Não no espiritual no sentido religioso, mas uma pessoa que é mais feliz, ela tem mais espiritualidade, que significa, do ponto de vista científico, ela aprecia o momento e ela tem mais senso de propósito. Então eu sei onde eu estou, eu aprecio o que eu tenho e eu vejo, eu sei porque que eu acordo de manhã, eu me sinto engajado com o que eu faço. O segundo componente é o físico. Eu cuido do meu corpo e da conexão mente e corpo. Porque o que eu penso afeta o meu corpo. Exato. E como eu me porto afeta o que eu penso e o que eu sinto. Então, a gente aprende cientificamente que eu posso usar o meu corpo para mudar o que eu sinto. Eu sinto alguma coisa ruim, eu estou pensando alguma coisa ruim, eu não consigo mudar o sentido, o que eu estou sentindo, mas eu posso caminhar com passos largos, respirando fundo, olhando para cima. E com o tempo eu começo a enganar o meu cérebro e começo a mudar o meu sentido. Então, componente espiritual, componente físico. O próximo componente é o intelectual. Eu me engajo em aprender e aprendizagem profunda e eu busco ser mais curioso. O próximo é o relacional. Eu cuido dos relacionamentos comigo mesmo e com os outros. E o último é o emocional. Eu busco ser mais positivo e resiliente. Então, esses 5 componentes, essas 5 dimensões com os princípios internos,
Se você, inclusive eu posso mandar para você depois, para você mandar para o seu grupo, existe o checklist que você pode fazer, então todo dia você pode checar como é que eu estou em cada um deles. E pode ser que o meu emocional esteja péssimo hoje, mas eu estou super bem no físico, por que eu não posso escolher usar o meu físico para alavancar o emocional? Então, vou aqui dentro de casa dançar com a minha esposa, por exemplo. Eu vou fazer uma atividade física que vai alavancar meu emocional. Ou, se eu estou com o intelectual baixo, o que eu vou escolher aprender hoje? Talvez eu pegue um livro de culinária que eu não abro há um tempão e vou fazer uma receita aqui em casa. Então, você não constrói felicidade em linha reta, mas você pode trabalhar em cada um desses componentes para, ao longo da vida e para a vida inteira, ir construindo cada vez mais felicidade na sua vida. Legal. Então, se um deles, por exemplo, está desequilibrado, eu consigo usar outros para equilibrar isso aqui. Você pode fazer várias coisas. Na verdade, essa é a beleza de tudo, né? É completamente subjetivo, você pode fazer escolhas. O importante é você se entender, se conhecer, se autoavaliar e fazer uma escolha intencional. Então, pode ser que eu queira elevar o meu emocional através de uma atividade física. Pode ser que eu não tenha condições de fazer atividade física agora porque eu estou num apartamento pequeno. Então, eu vou escolher elevar meu emocional aprendendo ou lendo alguma coisa que eu sempre quis ler e nunca tive tempo. Então, vou parar para ler isso. Né? Você pode escolher aplicar sua energia em alguma coisa que você já está bem para elevar o que você não está bem, como você pode escolher mergulhar na razão de você não estar bem em alguma coisa e fazer alguma coisa, qualquer que seja, para tentar elevar isso. Né? Então, o importante é primeiro olhar para como você sai, depois fazer uma escolha intencional, mas ao invés de a gente ficar ruminando, por que eu não sou feliz? Por que eu estou tão ansioso? Por que... Estou ansioso, ótimo, segura isso. Como eu quero estar? Eu quero estar assim. O que eu posso fazer de diferente hoje então? Né? É uma frase que eu gosto muito do Lao Tzu, que ele diz, se você não mudar de direção, pode ser que você acabe chegando no mesmo lugar. Então, o que você pode fazer? Né? Que mudança você pode fazer? Muito legal. Isso é bem bacana, se você conseguir dividir com a gente, eu acho que vai ser bem legal para a gente conseguir divulgar aqui. E também depois tem, né, eu vou deixar aqui também o perfil do Roubin, porque tem muito material, né, Henrique? Eu tenho recebido no meu e-mail, enfim, para quem quiser, tem ajudado bastante, assim, é muito, muito legal. E eu vou aproveitar aqui, ontem a gente fez esse anúncio. Nós do Roubin aqui no Brasil e fora, a gente entende que esse é o momento para você tirar apenas o que você precisa e dar tudo o que você pode. E pensando nisso, a gente decidiu dar de presente um curso incrível que nós temos, que é o Vivendo com Leveza. É um curso de 30 dias. Todos os dias você tem um vídeo curtinho de 2 minutos. Você tem uma atividade, um exercício para fazer, um exercício de diário para escrever, uma frase. Então, todo dia você recebe um e-mail e tem essa prática. É uma prática de 30 dias, todo dia mesmo você pratica, para você desenvolver um pouco mais de atenção plena, um pouco mais de foco positivo ao longo do tempo. E por ser 30 dias, existe uma tendência de, ao fazer o curso, você começa a mudar certos comportamentos e, quem sabe, construir mais essa atenção plena. Então, depois eu passo o link para você também. É gratuito, se quiser fazer, é um presente nosso, tá? Não, muito legal. Corrente do bem, muito bom. E uma outra coisa que tem aparecido, né, inclusive nas entrevistas que eu tenho feito, Henrique, as pessoas têm se cobrado muito, né? Quem está trabalhando de casa e tem se cobrado por dois canais, na verdade, né? Na verdade, 3. A cobrança dela com ela mesma, né? A outra, a cobrança das empresas, né? Porque as empresas, elas continuam trabalhando e precisando atingir seus resultados. E o terceiro é o próprio Instagram, né? Então, hoje mesmo, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou que ela estava se sentindo mal porque ela via todo mundo se exercitando, né, dentro de casa e ela não estava conseguindo. E acho que depois ela viu algum outro post e tal que falava que tudo bem, se você não está conseguindo, pratique o que é da tua realidade mesmo. Mas as pessoas se cobram, né? Então aqui eu falo que é bom fazer exercício físico, se alimentar bem, e eu ainda não estou conseguindo fazer isso, então a pessoa vira um boom de cobrança, né? E a cobrança, a ansiedade gera, enfim, só coisa ruim. O que você poderia falar, né, para as pessoas nesse momento que elas estão se cobrando, que elas estão sendo cobradas? Como é que elas podem lidar com isso para não panicar mesmo, né? A primeira coisa que eu gosto de dizer é, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você não está conseguindo fazer alguma coisa que você acha que devia fazer, tá tudo bem.
É normal você não conseguir fazer alguma coisa. Veja só, sempre que você nega alguma coisa, você ativa essa coisa que você está negando. Quer ver um exemplo? Pelos próximos 5 segundos aqui nesse nosso webinar, todo mundo que está assistindo está proibido de pensar num elefante cor-de-rosa. Está todo mundo proibido. Não pode pensar no elefante cor-de-rosa. Todo mundo pensou com toda certeza. E como já é à noite, muita gente vai sonhar com esse elefantinho. Quando você nega, você ativa. Se eu começo a negar uma verdade, eu preciso fazer, eu quero fazer, você está ativando mais isso e começa a ruminar. Começa uma corrente de ruminação desse problema. Então, Pior, tá né? tá tudo bem, lembra? Segura essa verdade. Primeiro, que você escolheu criar um julgamento que eu devia estar fazendo. Devia por quê? Talvez não seja a melhor opção para você. Qual é a escolha consciente que você vai fazer? Eu vou passar um exercício aqui, bem simples, que eu chamo de PPP. Dos 3 Ps, né? Quando você... e por que eu gosto desse exercício? Porque eu acho que... A Paty aqui pensou num elefante amarelo. Você conseguiu. Eu vi, maravilhoso. Mas olha só. Quando você sentir alguma coisa negativa como essa, a primeira coisa que eu quero te pedir, te dar de conselho, seja seu melhor amigo. Pensa o seguinte, você tem uma amiga sua te ligando hoje para dizer que ela está se sentindo péssima porque ela não consegue fazer exercício em casa, que ela mora num apartamento de 40 metros quadrados. O que você vai falar para ela? Ô amiga, tudo bem. Amanhã você faz. Ou tenta fazer diferente, tenta fazer um pouquinho menos. Com a gente, não, eu sou péssimo, eu não consigo fazer. Vai lá, né? Seja seu amigo. Tenha compaixão com você mesmo. Você deixou uma realidade onde você tinha academia, personal trainer, você tinha o grupo de corrida do trabalho, você tinha um time de futebol, ou você está preso em casa com 3 filhos. No meu caso, eu estou com a minha sogra. É diferente. Tá tudo bem. Talvez eu não consiga fazer o que eu conseguia fazer antes, né? Então, a primeira coisa, tenha autocompaixão, seja paciente com você mesmo. E isso não atrapalha a performance, muito pelo contrário, tá? Muita gente acreditava que se eu tivesse autocompaixão comigo, eu ia ficar mole e não ia correr atrás das coisas. Pelo contrário, quando eu não tenho autocompaixão, eu sou tão carrasco comigo, a gente tem uma tendência de não tentar, de não ir adiante. Porque eu vou tentar, vou fracassar, vou ficar me punindo, então eu nem tento. Então, ter autocompaixão significa, não é uma autocompaixão passiva, não. Hoje eu não consegui. O que eu vou fazer amanhã de diferente? Talvez seja uma outra escolha. Talvez eu não vá começar com atividade física. Tem muita gente que nunca fez atividade física na vida, agora está em casa e quer fazer 50 flexões. Não. Tenta fazer uma coisa diferente. Ao invés de começar a fazer atividade física, poxa, vou fazer uma outra coisa que eu sempre quis, que é tomar 2 litros de água por dia. Vou tomar água. Pequenas coisas. Escolhe alguma coisa que faça sentido com você. E aí o PPP funciona da seguinte forma. Sempre que você sentir uma emoção negativa, tô com raiva, tô com inveja, né? Ao invés de você sair se punindo, começa a negar a raiva, começa a negar a inveja, isso só aumenta, só cresce. A primeira coisa que você vai fazer é sentar e respirar. Então, respira lento e profundamente umas 3 vezes. Só para você aliviar um pouquinho aquele impulso que o nosso cérebro traz e trazer uma reação. Que inclusive reação quer dizer uma ação do passado, né? Eu escolho uma ação que eu já fiz e eu reajo hoje. Então, respira fundo. Depois que você respirar fundo, você pensa no primeiro P do exercício. O primeiro P significa permissão para ser humano. Foi uma das construções da ciência feitas pelo professor Tal Ben-Shahar. Permissão para ser humano é a seguinte: o que eu estou sentindo? Agora que eu respirei, que emoção é essa? Eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou com ansiedade. Aonde está essa sensação? Está no meu coração, está no peito, eu estou sentindo minha mão tremer, eu estou com a mão suada, qualquer coisa que seja. Identifica, dá nome. Depois que você identificar e der nome, você vai se perguntar o seguinte, você vai se dizer o seguinte: tá tudo bem, eu sou humano, todo mundo sente. Eu estou sentindo ansiedade porque minha vida mudou completamente, estou preso em casa, e meu armário de comida está acabando, eu preciso sair para fazer compra e eu não quero, porque eu não tenho mais. Tá tudo bem, eu me permito ser humano. Qualquer ser humano sente emoções como essa. Depois que você fizer o primeiro P, é muito provável que você seja um pouco mais calmo. E aí você já está com a informação no córtex pré-frontal, não está mais reativo, e você pode começar a fazer um raciocínio um pouco maior. Então vamos imaginar que você sentiu raiva. Talvez inveja de uma amiga que está dentro de casa fazendo uma mini academia e fazendo live todo dia e você não está conseguindo. Você sentiu inveja. Permissão para ser humano. Próximo passo. Já sentiu inveja antes? O próximo passo, o próximo P, é o perspectiva. Já sentiu inveja antes? Já. Passou? Passou. Quanto tempo demorou para passar? Talvez um dia. Daqui a uma semana, quando eu rever essa amiga, o que essa inveja de hoje vai significar na nossa amizade?
pouca coisa. E daqui a um mês? E na festa de final de ano? Coloque em perspectiva. Você vai acalmar bastante. Aí você vai para o último P. O último P é o plano. Porque pessoas inteligentes, emocionalmente inteligentes, não são aquelas que não sentem. São aquelas que escolhem alguma coisa construtiva, uma ação construtiva, apesar do que sente. O plano é, tendo em vista que eu estou sentindo raiva, está tudo bem porque eu sou humano, e em perspectiva essa raiva vai passar, qual que é a melhor ação que eu posso fazer agora? E pode ser, como pode brigadeiro, pode ser ligar o Netflix, pode ser ir correr, pode ser fazer o que você quiser. Então, use esse processo para você acalmar o seu coração e aceitar o que você está sentindo, colocar em perspectiva para não ficar ruminando aquela raiva, aquela inveja por tanto tempo, e na sequência, escolhe um plano, escolhe uma ação concreta que seja construtiva e positiva para você. Legal. Não, muito bom. Essa atividade, né, de colocar em perspectiva, eu acho que faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente tá... E isso no dia a dia, né? Independente da situação de agora. A gente fica muito bravo, muito irritado com alguma coisa naquele momento. E é um exercício que eu aprendi há um tempo também e tenho feito de a minha perspectiva, né, que eu aprendi era sempre em 5 minutos, em 5 horas, em 5 dias, em 5 anos, né? O quanto aquilo vai afetar a tua vida nesse período. E aí tem umas coisas que você vê que, assim, a hora que... Se eu dormir às 5 horas, amanhã isso já vai estar mais calmo em mim, eu já vou recomeçar, daqui 5 dias eu vou esquecer. Então, acho que é um exercício bem legal, bem legal. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, que também está um pouco atrelado à informação, rede social e também um pouco de mídia, né? TV e rádio, enfim. Você liga a TV, qualquer canal agora, enfim, qualquer canal de mídia que você ativa, tá falando de morte, de coronavírus, de hospital, e, enfim, é só caos, né? Todos os canais. Muitos programas, inclusive, foram, né, retirados da programação para colocar a notícia, e a notícia fala de Covid-19. Alguma dica? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar vendo. Para mim não me faz bem, eu gosto de estar informada, mas eu escolho o que eu quero assistir, escolho o que eu quero ler. Eu estava até falando também na live, né, de um acordo que a gente fez aqui em casa, que no período de jantar, a gente não liga nada, porque é o momento que a gente precisa se conectar, eu e meu marido, e não ficar ouvindo nada, porque a gente até, inconscientemente, a gente deixava a TV ligada e ia jantar. E eu comecei a ver que a gente estava ali comendo, de repente ouvindo, né? Que alguém morreu, alguém foi internado, alguém não sei o que. Eu falei, não, chega, não dá pra gente fazer isso, porque não faz bem pra gente, né? E aí a gente tem esse acordo aqui entre a gente. O quanto as pessoas têm que tomar cuidado em estar em contato com essas informações o tempo todo, uma vez que elas precisam estar informadas, obviamente, mas não dá, né, pra gente ficar se poluindo e aquela informação, ela traz um sentimento pra gente, né, Henrique? Lembra que eu falei no começo, né, de segura a verdade do momento, da dificuldade, da crise, dos problemas, e segura todo o resto, toda a parte boa também, né? Abraça esse E. O que você está escolhendo fazer, que é desligar a televisão na hora do jantar, é exatamente isso, eu estou escolhendo, eu tenho um impulso, uma decisão minha consciente de escolher também focar na parte boa. Então, eu estou escolhendo quando eu estou jantando com meu marido, eu estou jantando com meu marido. E eu não estou vendo notícia ruim. Então, a dica é essa, se você escolher procurar o tempo inteiro coisas ruins, você vai receber informações ruins, essas informações ruins vão te trazer ansiedade e medo, e você vai viver isso. Nossa realidade é baseada no nosso foco. Se eu foco no negativo, eu penso sobre coisas negativas, se eu solto um monte de substância no meu corpo, que me faz sentir algo atrelado ao que eu estou pensando e vendo e acompanhando. Aquilo que eu foco é o que eu vivo. Então, a minha sugestão você precisa estar informado? Qual é o melhor canal, qual é o melhor horário, qual é o melhor jornal que você quer ver? Exato. Assista naquele horário. Acabou? Busque também encontrar as graças, as coisas boas que estão acontecendo no seu dia. Eu prometo para você, todos os dias. Por mais difícil que eles sejam, as situações de todo mundo é diferente. Procure encontrar o que tem de bom. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui em casa. Um que eu pratico muito antes do Covid-19. Muito antes. Legal. Inclusive, às vezes é uma batalha em casa para que todo mundo pratique também. Mas uma coisa que eu pratico há muito tempo já e não vou parar porque é transformador terminei meu dia de trabalho, o meu celular fica carregando no escritório. E eu não vejo mais. Eu não fico levando o WhatsApp para o quarto. Telefone no quarto, proibido. Quando eu estou em refeição, sem telefone na mesa, televisão desligada. Né? Essa escolha que você fez, eu só vou ver o jornal
num determinado horário. Depois eu vou parar de ver. Esse horário foi suficiente para eu me informar sobre o que eu preciso estar informado? Sim. Quais são as coisas boas que eu posso fazer agora para construir mais energia, mais positividade, me sentir mais animado? E pode ser assistir também um Netflix, um seriado que você gosta, fazer uma coisa com seu filho, com o seu parceiro, né? Buscar mais essa... Aqui, a Miss Balves aqui está colocando, é importante mantermos a positividade. Uma positividade real. Está difícil, está complexo. O que eu posso aprender? O que eu posso fazer que vai ser gostoso hoje? Mas a intenção é fundamental, né? Por isso que eu criei essa hashtag Melhor do Dia, porque todo dia eu acordo com o objetivo de encontrar e de tirar uma foto do melhor do dia. Então, ao longo do dia eu tiro 7, 8, 30 fotos. E no final eu vou escolher qual que é a melhor. Então, você passa o dia procurando também registrar aquilo que é bom, não só focando no ruim, no problema. Não, e você tocou num ponto que me fez lembrar um pouco da minha reação na semana passada, porque na semana passada que a gente começou a trabalhar de casa e o negócio começou a aquecer e todo mundo falar sobre isso. E a gente ficava com a TV, né? Eu já estava trabalhando de casa, eu e meu marido na semana passada, e a gente passava o dia todo com a TV ligada, ouvindo, né? E era muito engraçado, porque eu já estava com a intenção de começar a gerar conteúdo aqui para o Carreira Orgânica, mas eu passava o dia inteiro assistindo aquelas coisas, que é sério, gente, chegava à noite, eu estava tão exausta que eu não conseguia. E aí eu até brinquei, falei, eu vou parar de ver isso e vou me trancar ali no escritório e eu vou começar a pensar no conteúdo que eu vou gerar. E foi quando eu parei de ficar na TV o tempo todo, né? Mesmo não ficando na frente da TV, porque eu nem tenho paciência para ficar na frente da TV, eu não gosto muito de TV, mas eu tava ali ouvindo, né? Porque parece que você não tá prestando atenção, mas você tá, né? Trazendo algumas coisas para você. Foi só quando eu parei mesmo e fiz essa escolha que eu consegui sentar e produzir o conteúdo do Carreira Orgânica. A minha energia, eu não tinha energia física e psicológica na primeira semana. Real. Exato. Assim. E tem a ver exatamente com isso. O seu foco está no negativo, está em procurar. Se você procura isso, a sua realidade é baseada nisso. E, de novo, não quer dizer, agora eu vou só pensar positivo e vou ignorar que tem um problema. Não, tem um problema. Sim, e tem várias outras coisas que a gente pode estar atento, né? Legal. E, Henrique, a gente falou bastante, né, sobre esse período, em como se engajar, em como tentar manter a positividade, ou, enfim, falando mais do ser humano, mas eu queria aproveitar que você está aqui, porque eu acho muito rica essa discussão, e você tem, enfim, conhecimento, dados e tudo mais, a gente falar de bem-estar e felicidade dentro das empresas, né? Por que para a empresa, né, eu lá como dono de uma empresa, ou, enfim, CEO de uma empresa, ou até mesmo os líderes, né, dessa empresa, por que eles devem incentivar bem-estar dentro das organizações? O que eu ganho com isso? Uhum. Interessante isso, porque você não faz ideia como eu sofri quando eu resolvi me tornar especialista em felicidade, né? Porque durante um bom tempo eu não tinha a menor coragem de chegar para uma empresa, chegar para um RH e levar um projeto de felicidade. O meu e-mail não era nem respondido. Então eu falava em clima, em bem-estar, para tentar amenizar um pouquinho o que seria o meu trabalho. Isso mudou drasticamente nos últimos 2 anos. Na verdade, do finalzinho de 2018 para cá tem mudado no nível drástico. Por quê? Porque felicidade não é só sentir-se bem, não é só uma coisa gostosinha que a gente quer. Felicidade é uma coisa seríssima, séria pra caramba. A gente sabe hoje, por várias evidências científicas, que pessoas mais felizes são mais criativas. Pessoas mais felizes são mais resilientes, elas aguentam mais o baque da vida. Elas levantam não só mais rápido, como muitas vezes melhor. Pessoas mais felizes se relacionam melhor com as outras pessoas. Pessoas mais felizes são mais pacientes e mais altruístas. Pessoas mais felizes são mais éticas. Tem número para tudo isso. Tem pesquisa científica das melhores universidades do mundo que mostram isso. Então, quando eu penso em felicidade, não é mais, filho, vai trabalhar que nem um louco, vai fazer uma carreira que talvez você não goste, como eu fiz. Vai ser advogado porque advogado paga bem. Na minha época era o que eu ouvia. Ao invés de eu falar isso para ele, eu falo, filhão, o que a gente pode fazer hoje para você ser mais feliz? Porque se você for mais feliz, você vai ser mais ético. Pessoas felizes não foram filha de cinema. Então, felicidade não é só sentir-se bem. Felicidade traz incríveis... Até porque, assim, pra mim, né, isso que eu sou uma pessoa que eu gosto e eu leio muito sobre, eu descobri, sei lá, há uns 2 meses atrás, né, que a ciência da felicidade, ela foi
Me corrija se eu estiver errada, tá? Os estudos iniciaram em Berkeley, é isso? É em Berkeley? Na verdade, Berkeley tem um centro de estudos disso, que é o Happiness, Happiness, não me lembro o nome agora. Mas eles têm, inclusive, cursos antes lá. E tem grandes pesquisas. Oi? Não, Tá aqui ouvindo? a minha conexão mexeu um pouquinho, mas tá tudo bem. Tá. Mas tem grandes pesquisadores lá, tem estudos muito interessantes. Foram eles que apelidaram a psicologia positiva de ciência da felicidade. Foi Berkeley. Mas ela começou... Gente, eu vou colocar meu celular para carregar, olha só, eu vi que ele tá sem bateria, mas vai continuando aí que eu tô aqui. Vai tranquilo. Mas a universidade a psicologia positiva, na verdade, ela se iniciou com o encontro de dois pesquisadores, que foi o Martin Seligman e o Mihaly Csikszentmihalyi, no Havaí, quando o Martin Seligman quase se afogou, o Mihaly foi lá, ajudou nesse afogamento, e eles foram jantar juntos. E nesse jantar eles discutiram o seguinte: quanto mais a gente estuda a doença, o problema, mais a gente aprende sobre isso. Mas a gente não aprende nada sobre o sucesso, sobre a saúde, sobre... Por que a gente... Então, a gente sabe o que fazer quando um casal está se separando. A gente tem uma terapia para eles voltarem a estarem juntos. Mas o que aconteceu com o vô Jaime e com a avó Magra, que são os meus avós, que depois de 69, 70 anos juntos, únicos namorados na vida, o meu avô acordava às 4h55 da manhã todos os dias, porque minha avó acordava às 5, e ele queria o cafezinho dela pronto. Ele recebia com um cafezinho e com um beijinho. O que acontece com esse casal? Porque é esse casamento que eu quero ter com a minha esposa. Então, enquanto eu estudo o casamento que está se acabando, eu até aprendo a fazer alguma coisa para trazer de volta para a média. Mas eu só vou conseguir sair da média e ir lá para cima se eu estudar isso. Se eu estudar o que dá muito certo. O que esse casal faz? O que indivíduos altamente resilientes, que apanham da vida e crescem, o que eles fazem? Por que algumas comunidades no mundo as pessoas vivem mais de 100 anos com saúde e com energia? Então, a gente estuda o que dá certo para tentar replicar isso. E eu falei para você da questão das vantagens da felicidade para o indivíduo, para a empresa. Os números não acabam. Por isso que a empresa hoje me procura para falar sobre isso. Porque até tem uma pessoa aqui que falou que viu uma palestra minha lá no Rio Mar, em Recife. Mas veja só, obrigado por ter assistido a palestra e por estar aqui de volta. Mas olha só, empresas que investem em ambientes de bem-estar e felicidade têm um retorno ao investidor medido 400% maior. Tem um turnover. Gente, vocês ouviram isso? É um número muito alto. 400%. Surreal. Tem um turnover 33% menor. Significa dizer o seguinte: todo mundo intuitivamente sabe disso. Se você está feliz da vida no seu trabalho, podem te pagar mais que você não sai. Você fica. Empresas que focam em felicidade atraem mais talentos, tem menos auxílio-doença, as pessoas não adoecem, burnout. E isso tem um efeito incrível no custo da empresa e na produtividade. Pessoas mais felizes produzem mais. Quer o exemplo? Você tem um chefe que você odeia, que te agride o tempo inteiro, trabalha numa empresa que você não está bem, fazendo uma coisa que você não gosta. Seu chefe fala: preciso que você fique até mais tarde hoje. Pode ser que você fique, mas carrancuda e no nível de energia lá embaixo. Você tem um chefe que... Nada. Você tem um chefe que te respeita pra caramba. É duro com você porque ele sabe que você pode muito, mas ele te puxa pra frente. Ele te respeita. Uma empresa que cuida de você, que está preocupada quando você fala: eu não estou bem hoje, ou eu tenho um filho em casa que eu preciso cuidar e preciso sair um pouco mais cedo. Você gosta do que você faz. Esse chefe fala: preciso que você fique até mais tarde hoje. O que você faz? Você fica. E você fica bem e você produz. Então, é tão intuitivo que me assusta pensar que até pouco tempo atrás a empresa não aceitava falar sobre isso. Hoje, além de ser intuitivo, os números provam isso. Então, cuidar de ambientes para que eles sejam mais felizes faz com que a gente tenha menos acidente, menos afastamento, menos doença, mais inovação. O índice de inovação é imenso para a empresa. É só pensar nas empresas de tecnologia hoje. Por que vocês acham que o Google investe em quadra de basquete, em videogame na mesa? Não que esse tenha que ser o modelo, mas ele não faz isso só porque ele acha legal, ele faz isso porque o resultado é impressionante. As pessoas inovam, elas são criativas, né? Então, felicidade é coisa muito séria. Foi você, né, que me falou sobre o Airbnb? Sim, isso foi... A psicologia positiva, como ideia, ela não é tão nova assim. O Abraham Maslow, no começo do século passado, 1930,
ele já tinha proposto um estudo do que dá certo, da parte boa da vida. Já tinha proposto isso. Só que ninguém deu a mínima para ele. Ele estava no auge da Revolução Industrial, da produção em massa, né? Mais ou menos 10 anos, no tempo que eu trabalhava como executivo, eu ouvi durante muito tempo do RH, e até eu mesmo falava, pessoas reclamando das novas gerações. Essa geração chega, que vem aqui com essa história de propósito, ser feliz no trabalho, ao invés de trabalhar. E as empresas começaram... Então, eram as empresas reclamando das gerações. Né? E sem dizer aqui que essas gerações serão perfeitas. Todas as gerações têm os seus problemas. Mas o que aconteceu foi que essas mesmas pessoas estavam deixando as empresas que seguiam o modelo tradicional de o chicotinho atrás para você produzir muito e o bônus lá na frente se você conseguisse bater sua meta. Pressão, pressão, pressão por resultado, tratando as pessoas como número. Esses indivíduos começaram a deixar essas empresas, entrar em empresas, por exemplo, o Airbnb, e começaram a mudar o mundo. Começaram a criar coisas que a gente nem imaginava que eram possíveis. E o Airbnb, em menos de 10 anos, passou a valer mais do que o Sheraton e o Hilton juntos, sem ter um imóvel, sem ter um garfo. Então, os empresários perceberam, opa, tudo bem, essas gerações não são perfeitas, não. Mas será que o meu modelo se sustenta nesse mundo que está chegando? E começaram a investir em pesquisadores, porque a ideia foi muito boa da psicologia positiva. Os pesquisadores existem, só que não tinha recurso. Quando essa tríade se formou, as empresas começaram a investir em pesquisa, as pesquisas começaram a acontecer. E aí foi se descobrindo que o Airbnb só dá certo porque as pessoas são extremamente criativas, porque elas conversam francamente umas com as outras e não tem medo de falar com o chefe. E aí começou a criar. A gente começou a aprender. Tá bom, isso funciona, os números não mentem. Ao invés de eu criar uma intervenção apenas para tirar a pessoa da depressão, que nós temos, isso é ótimo, como é que eu crio uma intervenção para melhorar os relacionamentos? Como é que eu crio uma intervenção para fazer com que casais vivam experiências incríveis na vida? Esse tipo de coisa. Né? Então é para isso que essa ciência existe. Muito legal, muito bom. E você acha que tem alguma ação, né, que as empresas, ou mais do que as empresas, né, que os líderes ou que as pessoas das empresas, elas conseguem fazer nesse momento, Henrique, para ajudar as pessoas nesse caminho, né? Porque realmente eu acredito muito nessa questão de bem-estar e de engajamento, e que isso faz com que as pessoas se sintam melhores e produzam mais. Mas agora a gente está num período muito sensível, né? O que cada um, né, que está aqui hoje pode aprender e, de repente, aplicar amanhã no seu trabalho, pensando em bem-estar e produtividade? Uhum. Primeira coisa é abraçar o E. A gente falou aqui sobre o foco. Então, abraçar o E, ignorar o ou. Tá bom, existe um mundo difícil, várias coisas acontecendo, mas eu também estou focando no que tem de bom. Essa é a primeira coisa. Segunda, respirar fundo. Usar a respiração o tempo inteiro e pensar nos componentes do Inspire de uma forma mais ativa, mais intencional. Outra coisa que eu quero muito sugerir para todo mundo aqui, a gente vive o tempo inteiro se cobrando e se punindo o tempo inteiro. Lembra que eu falei do melhor amigo, né? Porque a gente escolhe o tempo inteiro se medir por metas de performance. Eu preciso fazer 30 lives até o final da semana, eu preciso entregar, eu preciso entregar, sempre entrega, sempre performance. Na medida do possível, é claro que não vai ser possível fazer isso para tudo, mas na medida do possível, comece a se motivar e a se cobrar por metas de aprendizado também. Então tá bom, é muito provável que agora que eu estou em casa, trabalhando na mesa da cozinha, apertadinho, junto com a minha esposa, ou num ambiente que meu filho está correndo aqui, é muito provável que eu não consiga produzir como eu produzia antes. Muito provável. Ao invés de me punir por isso, o que eu posso aprender? Talvez eu nunca tenha usado o Zoom na vida, ou o Skype na vida, mas eu decido fazer uma reunião por Skype e aprendi alguma coisa, aprendi que vai dar certo. Eu aprendi nessa última semana a fazer live no Instagram que eu nunca tinha feito. A gente pode começar a buscar se medir, se avaliar com metas de performance. Algumas pessoas comentaram que travou, voltou, será? Eu estou ouvindo bem aqui, a Helena falou que travou, né? Acho que agora tem só aquela questão... Tá. Mas eu sugiro isso. Começa a se medir por meta de performance. Ao invés de dormir, eu não consegui fazer nada hoje. A nossa mente vai levar você para lá, tá? Então, ela vai chegar à noite e ela vai começar a falar para você. Você não conseguiu, você não entregou, você não tá... O que eu vou fazer? Né? Respeita, lembra do PPP? Respira, permissão para ser humano, tá tudo bem eu pensar assim, perspectiva. Tá bom, mente, entendi o que eu não entreguei.
mas o que que eu aprendi de novo hoje? O que que eu fiz? Se eu não aprendi muita coisa, o que que eu vou fazer amanhã que eu quero aprender? Eu sempre quis aprender isso. O que que eu vou fazer amanhã? Vou começar a se medir dessa forma, né? E eu acho que uma coisa fundamental é começar a buscar ativamente o ouro, minerar pelo ouro. O que que tem de bom? Que oportunidade que eu estou tendo que se eu não aproveitar, não vai ser bacana de estar com a minha esposa, por exemplo. Falando nisso, eu até quero comentar uma coisa interessante aqui, que todo dia eu estou fazendo isso aqui em casa. Todo dia eu estou buscando o melhor do dia. E a gente fala sobre isso aqui em casa. O meu filho de 4 anos, o João, ontem, ele chegou no meio da sala, do nada, e falou, nossa, pai, eu não sei o que responder hoje porque tem tanta coisa boa acontecendo hoje. Ele te falou Uma isso? criança do nada. Toda noite, já tem algum tempo, eu pergunto para todos os meus filhos antes de dormir, filho, me conta, o que foi melhor no seu dia hoje? O efeito disso é impressionante. Um dia a gente faz um webinário só sobre isso. Legal. Uma live só sobre isso. Mas, o meu filho ontem, a gente faz 2 semanas em casa, né, nesse convívio. E eu tenho falado sobre isso, eu tenho buscado. Olha, isso aqui, nossa, hoje, o meu filho chegou na sala e falou, pai, eu não sei, sem perguntar, eu não sei o que foi melhor do meu dia, de tanta coisa boa. Mirar o foco também para o que tem de bom, né? Pensa pelo olhar de uma criança, né? Pô, meu filho tá a tarde inteira com o pai. Eu tô a tarde inteira com ele. Como é que eu vou simplesmente ver, ai meu Deus, não tô produzindo tanto? Tudo bem, eu tô a tarde inteira com meu filho, com meus 3 filhos, né? Legal. Tem alguma dica final que você queira deixar para as pessoas? Algum recado? Eu vou dar uma dica de novo. A dica é, seja seu melhor amigo, pratique autocompaixão, se cuide. Então, acorda de manhã e pensa, o que você pode fazer hoje para se cuidar um pouquinho mais? E vou sugerir também, seguindo nós dois aqui, encontra nas redes sociais o link para esse curso que nós do Rubim estamos dando de presente, porque é um curso interessantíssimo, ele é facinho, 2 minutos a mais por dia que você vai ter que para assistir o vídeo só, e ele vai trazer todo dia uma prática específica para você encontrar mais esse foco positivo e lidar melhor com esse momento. Parece que foi um curso desenhado para o momento que a gente está vivendo. Então, é gratuito, é um presente para todo mundo, pode indicar para a família, para quem você quiser. Então, acho que é uma coisa que pode ajudar, né? Uma ferramenta que pode ajudar muito nesse momento também. Muito bom. Henrique, eu queria te agradecer imensamente. Foi muito interessante, muito gratificante te ouvir. Eu acho que a gente precisa desse tipo de conteúdo, né, rodando para as pessoas nesse momento. Bom, o próprio Instagram do Henrique, ele tá Henrique Bueno, _felicidade, é isso? Eu acho que é ponto felicidade no Instagram. Ponto felicidade. Mas eu divulgo aqui também para todo mundo poder acompanhar. Tá. Obrigada mais uma vez. Que a gente Imagina. tenha aí um restinho de semana um pouco mais positivo, né? Que a gente consiga se cuidar, que a gente consiga ajudar os outros, porque eu acho que quando a gente está bem, né? Quando a gente consegue fazer toda essa... se cuidar, né? Em todas as esferas do que é se cuidar, a gente também consegue cuidar do outro, né? Então, se tem alguém na tua casa que de repente está ali um pouco mais nervoso, a gente consegue ser agente de bons pensamentos, né? Enfim, boas ações. Eu acho que é isso que tem que fazer. Então, obrigada mais uma vez. Só lembrei de uma coisa aqui. Lembra da máscara do avião, né? Coloca primeiro a sua, para você poder ajudar quem está do lado. E só um último comentário aqui. Primeiro, eu quero agradecer imensamente você ter me encontrado, me chamado. Adorei estar aqui. Pode contar comigo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Outra coisa também, eu estou fazendo uma série de webinários também, todas as terças e quintas às 7 horas da noite. E eu estou entrevistando palestrantes e profissionais da psicologia positiva mundiais. Então, eu já entrevistei a Mega McDonald, vou falar com a Maria Siroá amanhã. Eu tenho com o Michael Steger, que é um dos maiores especialistas mundiais em propósito. Eu já tenho uma agenda com o Tal Ben-Shahar também, que é o professor que trouxe esse assunto para Harvard. Então, toda terça e quinta, amanhã tem uma incrível. Quem quiser seguir no meu canal, lá tem o link para inscrição também. Vou adorar ter vocês junto comigo também. Muito bom. Obrigada, Henrique. Tá bom? Pessoal, obrigado a você. Um abração. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada por todo mundo que acompanhou, se engajou em mais uma live aí do Carreira Orgânica. Acompanhe o conteúdo. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre integração de profissionais online. E se vocês tiverem, inclusive, dicas, né? Na semana que vem eu pretendo fazer algumas lives mais espaçadas.
Mas se vocês tiverem alguma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês queiram abordar, né, que trate de saúde, bem-estar e carreira, eu estou aqui aberta para vocês. Um beijo, gente. Boa noite.